Boa noite, igreja, a igreja que está aqui presente, igreja que está dentro do seu lar. Te convido agora a adorarmos ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Convido você agora a abrir as suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 11, verso 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que me chama a atenção nesse versículo é que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que às vezes nós possamos perder o controle da nossa vida, Deus, ele tem tudo ali na palma da sua mão. Devemos dar toda a glória a ele. Devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Te convido agora a orar. Coloca sua mão no seu coração, aí onde você se encontra, dentro do seu lar. Não sei onde você está nos assistindo, mas que você possa agora adorar a Deus conosco. Altíssimo, soberano Deus, mais uma vez nos encontramos aqui para prestar um culto racional a Ti, Pai. Senhor, nesse momento de pandemia que estamos passando, isolados cada um nas suas casas, Pai, mas nós cremos que nada foge ao Teu controle, Pai. Que cada pessoa que está agora te adorando, pedindo algo, Pai, eu creio que o Senhor possa enviar o socorro, que o Senhor possa enviar a providência, que o Senhor possa renovar aquele que está abatido, aquele que está desanimado, Pai. Envia, Pai, recursos para aqueles que estão te pedindo, Pai. Entrego cada família, cada pai de família, cada mãe, cada pessoa que está orando agora conosco, Pai. Deus, nós te convidamos, faça morada nos nossos corações, se faça presente no nosso meio, seja nosso convidado de honra. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi
são todas as coisas, e a Ele pôs a glória eternamente. Porque nele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em João 20, a partir do versículo 29, uma pergunta que Jesus faz, e é assim: porque vistes, crestes, mas felizes aqueles que não viram, mas creram. E é exatamente isso que Jesus requer de nós, que em meio às dificuldades, que em meio ao mar revolto, que possamos verdadeiramente nos apegar à figura de um Deus presente, à figura de um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos, e que ainda que nós não estejamos vendo, existe um Deus que tem cuidado, que tem trabalhado, que tem estado presente em todos os momentos. Aleluia. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, aqui agora é porque nós cremos no poder da Tua palavra, Deus. Glória a Deus, exaltado seja o Teu nome.
Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar na beleza da tua santidade, Pai. Teu nome é força e é poder, e nós cremos que o sobrenatural de Deus vai surgir na vida daqueles que estão pedindo agora, porque nós cremos. Aleluia, Deus. Que a paz seja convosco. Amém. Quero primeiramente agradecer ao Senhor nosso Deus por mais oportunidade que Ele tem nos dado, né? Estamos aqui nessa noite para estar fazendo a nossa live. Então agradeço a Deus pelas nossas vidas, da nossa equipe de apoio que está aqui, e que Deus realmente está no controle de nossas vidas. Eu quero trazer uma palavra de Deus para os corações de cada um de vocês que está nos assistindo, né? Você na sua casa, que Deus continue nos abençoando, né? Em meio a tantos problemas, durante esse caos que nós estamos vivendo aí, só a palavra de Deus para estar nos fortalecendo. Então, sem perda de tempo, eu gostaria de convidar a nossa equipe que está aqui, que está com suas Bíblias em suas mãos. E para vocês também que estão nas suas casas agora, nesse momento, nos assistindo, eu quero convidar nossos amados irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Amém? Eu queria trazer aqui uma reflexão, né, para nossos irmãos, uma reflexão sobre a igreja de Esmirna, né, a segunda carta do apóstolo João, a qual Deus lhe deu, e vamos falar nessa noite, trazer uma reflexão em nossas vidas sobre essa carta, né, a segunda carta, a segunda igreja, né, a igreja de Esmirna. Então eu gostaria de estar lendo aqui, vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 11, que diz assim: Eu ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Eu queria que, de repente, 20 minutos, 25 minutos, não sei, tentar fazer um resumo dessa palavra aqui, da segunda carta da igreja, Igreja de Esmirna. Tentar trazer uma reflexão para nossas vidas, que os irmãos possam abrir seus corações nessa noite, abrir seus ouvidos e deixar que o Espírito Santo de Deus ele possa falar conosco, no meio de tanta tribulação que nós estamos vivendo, e vamos realmente falar um pouquinho sobre tribulação, sobre angústia. Aqui no versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deixa eu primeiro explicar para vocês o que é a segunda morte. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E no versículo 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jesus está falando aqui para aquele anjo da igreja de Esmirna. Só que antes, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele foi exilado na ilha chamada Patmos, essa história nós já conhecemos, por causa do testemunho da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Só que antes de João ser exilado na ilha de Patmos, a história cristã vai dizer que João ele foi jogado num tacho de óleo quente, e ele não morreu. Os romanos achavam que João era uma espécie de mago, então ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá naquela ilha, a Bíblia diz, a história diz que João então ele vai ter a visão dos céus, a visão de Deus. E Deus então, através de Jesus Cristo, as primeiras palavras de Jesus Cristo para o apóstolo João é para que ele escrevesse as cartas às igrejas. E nós estamos lendo aqui sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E quando a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer. Fala assim, vocês que estão aqui nessa noite: o que vencer. O que vencer, o que vencer. Vamos lembrar um pouquinho aqui das nossas aulas de português, há muitos anos, artigo definido masculino singular, é bem diretivo, o que vencer. E antes disso também diz assim, em si um pouco, ser fiel até a morte. Esse A aqui está craseado, quer dizer para a morte. Ser fiel para a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus ele vai estar falando profundamente em nossos corações nessa noite. O que vencer? Ao que vencer? Ser fiel até a morte. Querido, eu vou pregar aqui com papel, vou trazer uma reflexão aqui para nossas vidas. A cidade de Esmirna, hoje chamado de Izmir, é uma das mais importantes cidades da Turquia, situada ao norte de Éfeso, numa linda baía do mar Egeu. Dentre as cidades da Ásia Menor, ela se tornou um grande centro comercial. Nenhuma cidade sofreu mais massacre, terremoto, fogo e praga que Esmirna. Sob o poder de Romano, a história relata que o povo pagão dessa cidade foi muito fiel ao culto imperial.
A igreja de Esmirna representa simbolicamente uma difícil fase vivida pelo povo de Deus, o qual foi duramente perseguido por sua fidelidade à palavra de Deus. Aquele foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdade e a falsa adoração. Foi o período de horrendas perseguições movida pelo Império Romano, quando os cristãos foram queimados vivos, decapitado e entregue à esfera do circo romano. Eu quero abrir um parênteses aqui e estar explicando para os irmãos, né? E nós falamos muito em tribulação, né? Tribulação, a grande tribulação, e às vezes parece que nós não damos conta do que está acontecendo, né? E o que vai acontecer. E levar o nome de cristão na testa, irmão, foi dizer que é cristão agora nesse momento, é uma coisa muito fácil falar que agora que é cristão. Só que a igreja de Esmirna, ela traz para nós, né, uma história, né, um exemplo, para que todos nós possamos seguir. Deus, então, através de Jesus Cristo, Ele pede para que João escrevesse essa carta, né, ao anjo da igreja de Esmirna. E nós lemos aqui, querido, que diz: ser fiel até a morte. E fala também assim, ó: tu serás perseguido durante 10 dias. Ser fiel até a morte. E, querido, se a gente voltarmos no tempo atrás, né, lá na história de Esmirna, da igreja de Esmirna, Esmirna era uma cidade, era a capital do Império Romano. A história cristã vai dizer que Esmirna era uma cidade poderosa, populosa, rica, né, muito rica. E ali havia essa igreja. Só que quem era cristão, a história vai dizer que eles eram perseguidos. E quando nós falamos sobre perseguição, nós estamos falando sobre dor, sobre sofrimento. Então eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, né, que vocês refletissem sobre o que é angústia, o que é dor, o que é sofrimento por defender o Evangelho, por acreditar em Cristo, por falar que é cristão. A Bíblia diz que a história cristã vai dizer que todos aqueles que não adoravam ao culto, né, o culto imperial, que não adoravam os césares, mas na frente nós vamos estar trazendo uma explicação sobre isso. E a Bíblia diz que eles eram perseguidos. E essa perseguição, nós lemos nas histórias cristãs, mas quando nós paramos para meditar, né, o que era o sofrimento daquele povo, né, que defendia a fé cristã, que professava, né, a fé em Cristo Jesus. E, querida, a Bíblia diz que aquelas pessoas, elas eram queimadas vivas. Eu quero trazer para você nessa noite uma reflexão, que vocês parassem agora nesse momento e pensassem um pouco, né? Que vocês pensassem um pouco. Quando nós falamos assim sobre as pessoas que eram queimadas vivas, né? Quando nós falamos que as pessoas eram queimadas vivas, que nós estamos falando aqui de dor física, né? É a dor física. Eu não estou induzindo ninguém a fazer isso, não, né? Não estou, não. Mas experimenta pegar um ferro elétrico, esquenta ele e tenta segurar ele durante 5 segundos para ver se alguém vai conseguir, né? O reflexo, né? O reflexo vai fazer você automaticamente tirar a sua mão, porque a sua carne não suporta a quentura. Só que aqueles cristãos que eram queimados vivos, eles não tinham escapatória. Eles eram queimados vivos, né? Certamente eles deveriam ser amarrados, presos em algum lugar, e eles eram queimados vivos por defender a palavra de Deus, por falar que acreditava aqui nessa palavra aqui, que nós acreditamos também. E quando nós pensamos nisso,
não estamos só falando de adultos, não, querido. Estamos falando de pessoas, de família, crianças também sendo queimados vivos, né? Eles eram queimados vivos. Eles eram jogados nas arenas para que os leões pudessem devorar. E, querido, a expectativa, a expectação da morte, a pessoa quando sabe que vai morrer, querido, eu não sei se alguém já passou por isso, quando a pessoa sabe que vai morrer, a expectação da morte, ela traz uma angústia sobre a vida daquela pessoa. Imagina aqueles cristãos que defendiam a palavra de Deus, agora sendo lançado nas arenas, nos circos romanos, para poder trazer alegria, né, para aqueles imperadores. Tudo porque defendiam a palavra de Deus, porque acreditavam na palavra de Deus. Essa palavra aqui que nós ouvimos, né, todos os nossos cultos, viemos para cá para ouvir essa palavra aqui, essa mesma palavra que eles defendiam, que eles acreditavam. E, querido, Deus não livrava ninguém. Deus não livrava ninguém. Nós lemos aqui e fala assim, ó, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E todas aquelas famílias, eles eram lançados nas arenas, né? E ali eles tinham seus corpos, né, dilacerados pelas feras. Os seus filhos morriam também. Os leões devoravam toda a sua família. Tudo isso em testemunho da palavra de Deus. E Deus falava assim: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E, querido, eu não sei se vocês sabem o que é ser empalado. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, empalar, né? Empalado. E isso que eu falei para vocês aqui sobre ser queimado vivo, né? Ser lançado nas feras, sobre as feras, né? E isso que eu vou falar aqui agora, isso era uma das atrocidades que o Império Romano eles faziam. A pessoa que continuava falando sobre a palavra de Deus, que defendia a palavra de Deus, que acreditava que Jesus Cristo iria voltar para buscar, a história cristã vai dizer que muitos daqueles cristãos, eles eram empalados vivos. Eu vou explicar para vocês o que é ser empalado, né? Não tem aqueles espetos de churrasco de bambu, não tem? Aqueles antigos, quem lembra, né? Que espetava a carne ali, né, para poder assar o churrasquinho, né? A pessoa que era empalado vivo, eles pegavam uma estaca, né, pontuda, e enfiava a estaca, né, no ânus da pessoa, até sair na sua boca. Aquela madeira perfurava a pessoa até chegar na sua boca. Leiam lá a história cristã, a história da igreja, que vocês vão ver. Até sair na sua boca. Eles eram pendurados como troféus. E ninguém negava a Cristo, por amor à palavra de Deus, por defender a palavra de Deus. Os cristãos nessa fase da história podiam valer-se da vitória de Cristo e destemidamente enfrentar a calamidade a que ele estava sujeito, com plena segurança de que ele os faria também triunfar sobre a morte, na gloriosa ressurreição que ocorrerá quando a sua vinda na terra. E naquela época da perseguição da igreja, o emblema, a ressurreição era o emblema dos cristãos. A ressurreição de Cristo era o emblema do ânimo dos cristãos. O que animava aqueles cristãos a perseverarem na fé, é saber, eles saber que Jesus Cristo havia morrido e também havia ressuscitado. Então aquela ressurreição era o emblema que trazia o ânimo para aqueles cristãos. Eles sabiam que Jesus Cristo havia morrido e que havia também ressuscitado. Jesus está vivo.
Cristo está vivo entre nós. E era isso que eles defendiam, a ressurreição de Cristo. Nessa fase da história, o povo de Deus sofreu uma série de perseguições liderada pelos seguintes imperadores: Trajano, Adriano. O imperador Adriano foi um dos que promoveram o renascimento do paganismo. Ele reconstruiu, entre outras coisas, o famoso Panteão de Roma, templo dedicado a todos os deuses e deusas pagãos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Mas os cristãos daquela época, eles não eram perseguidos por adorar a Deus. Eles não eram perseguidos por adorar o Deus Altíssimo. Eles eram perseguidos por não adorar os imperadores. Eles eram perseguidos por não participar dos cultos imperialistas. A história cristã vai dizer que Roma, né, tinha vários deuses. Roma tinha vários deuses, eram vários. Então, para eles, os cristãos, adorar a Deus, a mais um Deus, para eles era a mesma coisa, era mais um. Eles não tinham noção de que era o Deus Todo-Poderoso. Então, para Roma, os cristãos adorar mais um Deus seria simplesmente mais um. E no livro de Atos, os apóstolos, se eu não me engano, se não me falha a memória, fala que Paulo, uma certa vez, ele vai pregar num lugar chamado Areópago, e lá havia, né, os vários deuses lá. Até então a Bíblia diz que Paulo escolhe, né, o busto de um Deus ao Deus desconhecido. Então Roma não se preocupava pelos cristãos adorar a Deus, mas sim pelos cristãos não adorarem ao culto imperialista, não adorar aos Césares. E tinha também Antonino, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Valeriano, Diocleciano e Domiciano, que foi o imperador que exilou João na ilha de Pátimo. Isso aqui é somente uma parte histórica para a gente poder se inteirar um pouco aqui na história de Deus, na Bíblia. O período da grande tribulação, que teve início no ano 303, estendeu-se até 313. Refere-se aos 10 dias proféticos mencionados em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz: não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora eu queria que os irmãos refletissem um pouco nas suas vidas. Querido, a Bíblia diz, Deus, através daquela carta, ele alerta, né, ao anjo da igreja de Esmirna que ele teria uma provação durante 10 dias, que foram 10 anos. E muito se fala hoje em dia sobre tribulação, sobre a grande tribulação. A igreja de Esmirna, ela traz para nós, né, ela tem uma conotação para todos nós, um exemplo para todos nós, que nós devemos perseverar na palavra de Deus. Porque no livro de Hebreus diz assim, ó, aquilo que há de vir virá e não tardará. Se eu perguntar para vocês quem é que quer passar pela grande tribulação, eu tenho certeza de que ninguém vai querer passar. Eu tenho até certeza que muitos aqui defendem a ideia de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Existem várias correntes, existem várias escolas de interpretação a respeito da grande tribulação. Uns defendem que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outras escolas defendem que nós vamos ser tirados do meio da grande tribulação. E outras escolas defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu pergunto para vocês, como você está preparado? Como que você está nesse momento? Como que você está nesse momento?
Como está teu coração? Como está a tua vida espiritual? Querido, a grande tribulação, a dor, ela se aproxima cada vez mais, né? Não é por causa do coronavírus, né, que estamos falando isso, que todo mundo está falando isso, né? Mas nós percebemos, querido, que coisas terríveis estão para acontecer, estão por acontecer. Agora é fácil a gente falar do Evangelho de Cristo, agora é muito fácil a gente pregar a palavra de Deus, mas vai chegar o momento que nós não vamos conseguir pregar a palavra de Deus. A gente não vai conseguir mais falar do Evangelho com essa liberdade que nós temos. E o que fazer quando isso começar a acontecer? O que fazer quando a gente começarmos a ser perseguido? O que você vai fazer? Hein? O que você vai fazer? Nós temos que estar preparados para esse dia. Existe agora em nossos dias, né? São tantas ideias, tantas teorias, né? Tantas falácias, tantas palavras, tantas ideias, que diz que nós devemos ser prósperos, ser bem-sucedido. Isso é bom, isso é ótimo, né? Mas como você está preparado a sua vida, a sua alma? Como que você está preparado para poder suportar as dores que vêm sobre as nossas vidas? Querido, a Bíblia, ela não nos engana. Jesus falou assim, ó, no mundo nós teríamos aflições, e nós temos aflições, nós estamos tendo aflições, nós estamos passando por aflições, e coisas piores virão sobre as nossas vidas. E como que você está preparado para esse momento, para esses dias de dor, para quando o dia da angústia chegar sobre a tua vida? E que nesse momento, querido, possamos meditar na palavra de Deus, né? Que ela se torne viva dentro de nós, que possamos entender a palavra de Deus, que possamos meditar na palavra de Deus, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque a perseguição se aproxima, o inimigo se aproxima cada vez mais. Então precisamos estar preparados. Se nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação ou depois, ninguém sabe, mas nós devemos nos preparar para o pior, para quando acontecer, a gente está preparado. A palavra de Deus diz assim, ó, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então que possamos verdadeiramente estar preparados para recebermos ao Senhor nosso Deus. Mas, querido, a dor, ela vem. Os momentos difíceis em nossas vidas, eles virão. As angústias se aproximam de nossas vidas. As dores, elas se aproximam de nossas vidas. Que possamos estar preparados. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é individual. Por mais que eu ame a minha esposa, mas eu não posso fazer nada por ela, né? Ninguém pode fazer nada pelo outro, mas você pode fazer sim pela sua vida espiritual. Que a palavra de Deus, querido, que ela sirva de referência para as nossas vidas. Deus, quando deixou as mensagens do Apocalipse para João, elas têm um grande fundamento, elas têm um significado para as nossas vidas, elas trazem uma história paralela sobre as nossas vidas. Todo o cenário, ele mudou, o cenário mudou, os personagens também mudaram, mas a história, o enredo, ele continua o mesmo. A história, ela continua a mesma. Jesus breve virá buscar a sua igreja. E quando a coisa começar a apertar, a Bíblia diz que muitos tentarão fugir, mas não vão conseguir.
querido, Jesus Cristo está voltando. Que você possa cada vez mais preparar a tua vida, né? Preparar o teu coração, que você possa se alegrar no Senhor, que vocês possam estar firmes no Senhor, estar preparados, firmes, né? Firmeza, que os seus pés realmente sobre a rocha, porque virá dias terríveis sobre as nossas vidas, sobre a face da terra, virá dores sobre a face da terra como nunca aconteceu. Aí você vai falar, realmente a palavra de Deus ela está se cumprindo, realmente a palavra de Deus está se cumprindo. Então, agora nós estamos rindo, nós estamos alegres, não é isso? Mas vai haver um momento que a gente vai querer correr, não vai poder, não vai ter como. Você vai ter que enfrentar, você sozinho, você vai ter que enfrentar a dor, você vai ter que enfrentar as aflições, porque ninguém vai poder fazer nada por você, somente você. Que vocês possam ter em Jesus Cristo a sua base espiritual, a sua fortaleza, assim como Ele morreu e ressuscitou, Ele vem nos buscar para nos levar para a glória celestial. Ser fiel até a morte. Quando Ele fala assim, ó, ser fiel até a morte, porque Ele sabe que você vai sofrer, porque Ele sabe que nós vamos sofrer, e Deus, Ele não vai nos livrar da morte, não. Deus, Ele não vai nos livrar da morte. Deus, Ele não vai nos livrar do vírus. Se você tiver que passar, você vai passar. Se você tiver que pegar, você vai pegar. Se você tiver que chorar, você vai chorar. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Deus, Ele não vai nos livrar. Ele vai passar contigo na tribulação. Ele vai passar contigo na dor. Ele está contigo, pode ter certeza absoluta. Ele está com você nessa caminhada. Agora o que importa é saber se você realmente está com Ele, se você quer Ele do seu lado. Então, querido, se prepara. Nós não somos profeta aqui de coisas negativas, coisas ruins, não. Nós simplesmente gostamos de falar a verdade, né? A verdade está aqui, ó. É a verdade que nos liberta. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é liberto. Que Deus, Ele possa nos fortalecer. Que Deus, Ele possa estar nos fortalecendo em cima da sua palavra aqui, né? Que momentos de dores nós vamos ter que enfrentar. Momentos ruins nós vamos ter que enfrentar, né? A morte vai vir. Mas Jesus falou, bem-aventurado aqueles que têm parte, né, na primeira morte, que não terá parte na segunda morte, porque a segunda morte, né, leva ao lago de fogo. E, querido, bem-aventurados somos nós, que nós não estamos vendo, né, a Deus, nós não estamos vendo a Jesus Cristo, mas nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Porque nós cremos nele pela fé. Nós cremos em Deus pela fé. Essa fé que o mundo não conhece, que nos impulsiona diante de Deus. Que você possa realmente, né, acreditar que Deus, Ele vai te fortalecer no meio da dor, no meio da aflição. Eu quero te pedir nesse momento agora que você agora possa, vocês que estão em suas casas agora nesse momento, que vocês possam agora fechar os seus olhos nesse momento, abrir os seus corações. Quero orar agora pela sua vida agora nesse momento. Quero clamar a Deus agora sobre a tua vida agora nesse instante. Que possamos nesse momento levar os nossos pensamentos ao Senhor nosso Deus. E queremos clamar a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nós lemos aqui, Senhor, em poucas palavras, Senhor, a Tua palavra, Deus, que o Senhor, Deus, direcionou, Senhor,
direcionou a tua palavra, Senhor, aquelas igrejas, Senhor. A tua palavra, Senhor, tem sido direcionada, Senhor, às nossas vidas. É a tua palavra, Senhor, que nos traz vida, Deus. E que nesse momento, Senhor, e que nesta noite, Senhor, o Senhor venha sobre nós com o teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos, Deus, estar percebidos, Senhor, diante do teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos estar ligados, Senhor, para quando se manifestar, Senhor, filho da perdição, Senhor. Para quando as dores vieram ao mundo, Senhor, que já está acontecendo, Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo agora nesse momento ao redor do mundo, Senhor. A tua palavra se cumpre a cada dia, Deus, a cada segundo, Senhor. E nós, Senhor, como nós estamos, como estão as nossas vidas, Senhor, como estão os nossos corações, Senhor. Será, Deus, que nós estamos preparados, Senhor, para o pior, Senhor? Será que estamos preparados para enfrentar, Senhor, isso que vem pela frente, Deus? Será que nós vamos suportar, Senhor? Será que nós vamos conseguir suportar, Senhor, tudo aquilo que teus filhos no passado conseguiram suportar, Deus? Que foram queimados vivos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Defendendo, Senhor, a crença, Deus, em ti, Jesus. Que foram sacrificados nas arenas, crianças, famílias, Senhor, que tiveram seus corpos, Senhor, dilacerados por aquelas feras, Senhor, por aquelas bestas feras, Senhor, vendo seus filhos sendo dilacerados, Senhor, cortados, rasgados ao meio, Senhor. Ah, Deus, que vontade, Senhor, que vontade, Senhor. Aquelas pessoas deviam pensar, Deus, como estavam naquelas arenas, Senhor, que sabiam que iam morrer, Senhor. Ah, Senhor, que vontade aquelas pessoas deveriam ter sentido em seus corações, Senhor, de voltar atrás, Senhor. Mas eles sabiam, Deus, que só o Senhor tem a vida eterna, Senhor. O homem, ele pode matar o corpo. O homem pode matar o corpo, mas a tua palavra diz que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, Senhor. E eles criam em ti, Senhor. A fé deles estava, Senhor, em ti, Jesus. Quantos foram mortos, Senhor? Quantos foram torturados, Senhor, pela tua palavra? Que tribulação, Senhor, que os teus filhos no passado passaram, Senhor, por causa da tua palavra, Senhor. E esta palavra, Senhor, que percorreu durante os séculos, Senhor, e estamos agora aqui, Senhor, falando, Senhor, desta mesma palavra, profetizando, Senhor, essa mesma palavra, Senhor. Estamos agora aqui, Senhor, diante também, Senhor, do grande caos que se aproxima, Senhor. E que nós possamos ser, Deus, como nossos irmãos no passado. Que possamos ter, Senhor, aquela fé que eles tiveram, Senhor. Que possamos ter essa fé também, Senhor, para que possamos resistir, Senhor. E que nós não venhamos negar o seu nome, Senhor. Porque tamanha será a dor, Senhor. Grande será a dor, insuportável. Será insuportável, Senhor. Muitos serão provados, a tua palavra diz. Muitos serão embranquecidos, Senhor. Que possamos, Deus, ser provados e embranquecidos, Senhor. Mas que possamos também ser aprovados, Senhor. Para que nós possamos receber, Senhor, a coroa da vida, Senhor. O Senhor não tem nos enganado. O Senhor não enganou a sua igreja, Senhor, quando fala que no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos sofrer, sim, Senhor. Vamos sofrer, Senhor. Se tiver que morrer, Senhor, pela tua palavra, nós vamos morrer pela sua palavra. Se tivermos que ser torturados pela sua palavra, nós vamos ser torturados pela sua palavra, Senhor.
mas que possamos encarar esse evangelho, Senhor, com seriedade, com sinceridade, Senhor. Que possamos ser verdadeiros, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, Senhor. Te entrego em tuas mãos nessa noite, Senhor, cada um dos teus filhos, nessa noite, Deus, que está nos ouvindo, Senhor, que possamos ter o seu Santo Espírito, Senhor, dentro de nós, que possamos estar fortalecidos com a tua palavra, Senhor. Quero te entregar nossa vida em tuas mãos, Senhor. Eu te entrego nesse momento, Senhor, nossas vidas, Senhor, as vidas, Senhor, de cada um que está nos ouvindo agora nessa noite, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que o Senhor possa abençoar agora nessa noite, Jesus. Cada lar, Senhor, cada vida, Senhor, nesse momento, Deus, que possamos ser tocados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que teu Espírito Santo fale, Senhor. Fale, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eu não consegui falar, Senhor. Que teu Espírito Santo, Deus, traduza, Senhor, para nós. Que teu Espírito Santo interprete, Senhor, para todos nós, Senhor, tudo, Senhor, nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Jesus. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor. Cada família, Senhor amado, que possamos estar fortes, Senhor, possamos resistir às aflições que virão sobre o mundo, e que nessa noite Deus possa abençoar a nossa vida e as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria, antes de terminar, eu falei para vocês que nós devemos estar preparados, né, para quando as dores chegarem, né, sobre a face da terra, quando os momentos maus chegarem, né, ninguém está passando por dor tão terrível assim, né? Estamos passando por momentos difíceis, sim, né? Mas dá para aguentar, dá para suportar. Agora dá, mas vai chegar um momento que não vai dar para suportar, não, que vai ser difícil. E para terminar, eu queria deixar aqui uma frase, né? Uma frase de um grande general oriental, que viveu mais ou menos 490 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E esse general, ele é um grande estrategista, e a frase que ele deixou, ele falava assim, ó: aquele que primeiro chegar ao campo de batalha e esperar pela chegada do inimigo estará mais preparado para a luta. Aquele que primeiro chegar ao campo de batalha e esperar pela chegada do inimigo estará mais preparado para a luta. Isso é uma frase do grande general. Que possamos estar realmente preparados, né, no campo de batalha. Que você possa estar realmente no campo de batalha, né? A gente está no campo de batalha. E se você está no campo de batalha, você tem que estar preparado para a batalha, né? Eu acho que chegou o momento agora da gente parar e trazer reflexões sobre a nossa vida, né? Como crente, como cristão, né? Que a nossa vida não se compara nem um pouco, né, do que aconteceu em séculos passados. Não se compara nem um pouco. Agora está muito fácil ser crente, né? Muito fácil ser crente. A gente vem para cá, a gente prega, a gente fala, a gente toca, a gente canta, a gente senta, ouve, vai embora. Está muito fácil, né, pastor? Está muito fácil o negócio.
vai ser por enquanto. Eu quero ver quando apertar realmente, né? Quando o negócio apertar, como é que nós vamos nos portar diante da luta? Como que você vai se comportar diante da adversidade e diante da luta? Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, que vocês meditem mais sobre a igreja de Esmirna. Medite mais no livro de Apocalipse, que traz um conteúdo para a reflexão de nossas vidas espirituais. Amém? Vamos estar terminando nesse momento. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos estar encerrando agora. Vamos tirar um louvor primeiro aqui. Vamos louvar o Senhor. E vamos estar terminando em nome de Jesus. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, descanse, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Agora nesse momento e abre teu coração. Pai eterno, obrigado, Senhor, nesta noite, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando e adorando ao teu santo nome. Obrigado por mais oportunidade, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, Senhor, e de cada um que está nos ouvindo nessa noite, vocês que estão em suas casas, que Deus continue abençoando a vida de vocês, de todas as suas famílias, e que Deus possa estar nos fortalecendo nesses dias de aflições que nós estamos vivendo, estamos passando, que o Senhor certamente estará conosco. O Senhor está conosco. Deus passará conosco no meio da luta, no meio da batalha, no meio da dificuldade. Deus, Ele não vai nos tirar da dificuldade, da luta, da tribulação. Deus passará conosco. Então nessa noite eu entrego a minha vida e a vida de cada um de vocês e de todos os seus familiares. Nessa noite nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque sua mão direita no teu coração, a tua mão esquerda levante para o trono da glória de Deus e fale assim: que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, da nossa família
e de todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém.